mensagem levai, breve Jesus voltará. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Grande Conflito, página 489. Esse texto está num capítulo chamado Grande Juízo Investigativo. E com esse texto eu convido os irmãos para que possamos nos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para fazer o Teu trabalho. Amém, Deus. Eu te peço que o Senhor ilumine as nossas mentes através dos textos que nós vamos apresentar. Amém, meu da Deus. Bíblia e também do Espírito de profecias. Amém. Amém, meu Deus. E que os irmãos e as pessoas, nossos amigos que estão aí assistindo, que vão assistir esse vídeo, possam abrir o coração e deixar, através do poder do Espírito Santo, penetrar em seus corações a Tua palavra, Senhor. Amém, meu Deus. Nós te pedimos essa bênção sobre todos nós, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu Deus. Muito bem, hoje a lição 5, Cristo no Santuário Celestial. Que bênção estudar essa lição na Escola Sabatina, irmãos. À luz da Bíblia e do Espírito de profecia. Amém. E conosco aqui está o irmão Evilânio. Boa noite, Sempre irmãos. está conosco, o irmão Ricardo e o irmão Potágoras. E eu vos falo, irmão Alexandre. O texto para nós iniciar nossa Escola Sabatina da lição diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 10. Irmãos poderiam comentar essa introdução da lição conosco? Cristo no santuário. A doutrina do santuário é uma doutrina muito distintiva do povo adventista. Agora, irmão Alexandre, e para todos, só saber que existe essa doutrina do santuário não nos faz diferente, né? Que diferença tem entre os adventistas e o evangelho tradicional? Essa doutrina tem que fazer uma diferença em nossa vida. Ela vai mudar, ela molda a nossa cosmovisão, obviamente, e tem que fazer alguma diferença. Nós vamos ver prática, nós vamos ver essa semana que diferença que ela tem que ter em nossa vida. Agora, nós sabemos que essa doutrina se desenrolou, a doutrina do santuário, ali por volta do século XIX. Nós sabemos dos pioneiros mileritas, nós sabemos da grande decepção que eles tiveram, né? Nós sabemos do contexto histórico. E nós sabemos também que os evangélicos atacam muito a doutrina do santuário. Então é de vital importância que você, adventista do sétimo dia, conheça bem o que é a doutrina do santuário. Porque a nossa profeta, ela diz que muitos, nesse ponto, se desviariam, dizendo que não havia santuário, que não há santuário no céu. Nós sabemos que Desmond Ford pregou algo semelhante ali, né, na segunda metade do século XX. Então o adventista do sétimo dia, ele tem que saber. Você tem que saber da explicação da doutrina do santuário, porque ela nos faz distintiva, mas também porque Satanás vai atacar nesse ponto, como já atacou e já levou muita gente, que nós precisamos estar espertos com isso aí. É verdade, irmãos. E eu quero contribuir com vocês com a leitura desse livro aqui, Cristo em seu santuário. Hoje, irmãos, não sei se os irmãos estão cientes disso, mas hoje a Casa Publicadora não tem mais esse livro. Não tem mais, né? Cristo em seu santuário, né? E por causa disso, muitos de nós também, né, estamos assim, como é que eu vou dizer, ignorantes a respeito desse assunto. Mas eu quero compartilhar com vocês, logo na página 3, diz o seguinte: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Veja, está falando povo de Deus. Se eu me considero do povo de Deus, se você se considera do povo de Deus, o assunto do santuário, meu irmão, minha irmã, você tem que compreender. Isso não é uma brincadeira. Isso é algo que nos distingue. Porque é o seguinte, por meio da crença do santuário, está todas as outras crenças firmadas ali. Sim. Na questão da salvação, a questão da justiça pela fé, a questão da lei de Deus, né? Está tudo ali. Mas você viu que o texto que o Ricardo leu falou assim, ó, nós temos que compreender o assunto do santuário e o juízo investigativo. Porque às vezes a gente pode compreender o santuário, ali tem pão, ali tem caçal, aí nós compreendemos. Tem os móveis lá, e o juízo investigativo, que aí é a prática para nós.
a questão do santuário como uma doutrina distintiva da Igreja Adventista Sétimo Dia, nós sabemos que tem várias doutrinas que nós estamos em comum com os outros, com as outras religiões, no caso, né? A volta de Jesus, algumas doutrinas do sábado, e outra, a lei e outras doutrinas. Mas a doutrina do santuário, ela é distintiva da Igreja Adventista Sétimo Dia. Ela é uma doutrina bíblica, a gente chama distintiva porque a Igreja Adventista se fundamentou nessa doutrina. Né? A doutrina do santuário, ela é interligada às outras doutrinas. Ela é o pilar de sustentação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se nós tiramos a doutrina do santuário da Igreja, a crença da Igreja nessa doutrina, nós anulamos praticamente as outras doutrinas. Anulamos. Agora é interessante que você falou isso daí, irmão Evelânio. Para entender o quadro profético de uma maneira não especulativa, só com a doutrina do santuário. Então nós temos a visão historicista, e nós somos um dos poucos povos, poucas igrejas que ainda sustentam a visão historicista do livro de Daniel, do livro do Apocalipse, mas é impossível entender esses livros sem a visão do santuário, vira tudo especulação, fica faltando coisas. Então a doutrina do santuário, ela é de muita importância para nós entendermos. Agora, ela não implica só no entendimento intelectual do quadro profético não, mas no estilo de vida. Nós vamos ver principalmente isso na lição de quinta-feira que fala do dia de expiação. Nós vamos ver como é que vivia o povo no dia da expiação. Porque, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente vai estudar o santuário, a gente sempre se concentra nos rituais que o sacerdote devia fazer. Existia tudo prescrito ali, mas tinha algo que o povo também devia fazer. Então nós vamos ver qual é a parte que cabia ao povo, não é? O santuário é o remédio, é a resposta de Deus ao grande conflito. A história, o grande conflito como um todo, não é? É o antídoto de Deus contra o pecado. Então se é um antídoto de Deus contra o pecado, então nós sabemos que existem certas doutrinas que não se encaixam com a doutrina do santuário. Nós vamos ver quais doutrinas são essas, não é? Então, se nós entendemos o quadro profético como um todo, ali passo a passo, nós vamos ver que nós vamos começar a entender coisas do tipo, por exemplo, já avançando um pouco da lição, mas só para dar um exemplo, mas como Cristo sai do santuário, a porta da graça se fecha. Se nós tivermos um pecado a confessar, para onde que ele vai? Porque não tem lá o intercessor lá dentro. Então, isso aí é uma anomalia, ou seja, isso não se encaixa. Então, ou a doutrina do santuário, ou essa outra doutrina. Então, a única maneira de corrigir seria, não, o pecado, no máximo, um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, no máximo. Vocês entenderam? Ou seja, então quando nós entendemos o quadro profético como um todo, nós começamos a entender que certas doutrinas não se encaixam. E como Satanás vai tentar derrubar essa teoria, que é a nossa doutrina, ele vai tentar derrubar a doutrina do santuário. Mas não é da maneira que muitos pensam, que é chegar no púlpito, só que nem Desmond Ford fez, chegar e dizer, não existe santuário. Mas muito mais que isso, ele começa anulando, não fala sobre esse assunto é muito complexo, e começa a colocar doutrinas que estão em conflito, não é, com a doutrina do santuário. Não ensina, os novos membros chegando, eles vão crescendo, tomam posição de cargo como ancião, às vezes faz até teologia, e eles não ensinam mais. E os antigos que falam desse assunto vão morrendo, né? Aí vão ficando novo, que não sabe desse assunto, aí anula. Verdade. Irmãos, eu também quero ler para vocês, né? O irmão Potáguas até mencionou, falando de pessoas que se levantaram, né? Se levantaram contra, né? a doutrina do santuário, a crença no santuário. E aqui na página 16, conta um trecho ali que eu quero ler para vocês, falando de uma pessoa, de um pastor, né? De um pastor da época da mensageira do Senhor, né, que teve esse problema, e aqui ela orientou os membros da igreja. É o Bellinger, né? Aqui, olha só, aqui ela nem fala, não foi colocado o nome dele, colocou uma letra, né, mas foi o Bellinger mesmo, foi ele mesmo, né? Diz assim, olha só, a mensageira do Senhor começa falando aqui em cima. Surgiram homens com interpretações das escrituras que para eles são verdade, mas que não são. Deu-nos Deus a verdade para esse tempo como um fundamento para a nossa fé. Ele próprio nos ensinou o que é a verdade. Aparecerá um e ainda outro com nova iluminação que contradiz aquela que foi dada por Deus sob a demonstração de seu Santo Espírito. Vivem ainda alguns que passaram pela experiência obtida quanto a essa verdade foi firmada. Deus lhes tem benignamente poupado a vida para repetir
e repetir até o fim da existência a experiência, porque passaram da mesma maneira que o fez o apóstolo João até o termo de sua vida. E os portas-bandeira que tombaram na morte devem falar mediante a reimpressão de seus escritos. Estou instruída de que assim sua voz se deve fazer ouvir. Eles devem dar seu testemunho relativamente ao que constitui a verdade para esse tempo. Ainda continua: não devemos receber as palavras dos que vêm com uma mensagem em contradição com os pontos especiais de nossa fé. Eles reúnem uma porção de passagens e amontonam como uma prova em torno de teorias que se firmam. Isso tem sido repetidamente feito durante os 50 anos passados. E se bem que as Escrituras sejam a palavra de Deus e devam ser respeitadas, sua aplicação, uma vez que mova uma coluna do fundamento sustentado por Deus esses 50 anos, constitui um grande erro. Aquele que faz tal aplicação ignora a maravilhosa demonstração que o Espírito Santo deu em poder e força às mensagens passadas vindas ao povo de Deus. Aí continua: as provas do pastor G não são de confiar. Caso sejam recebidas, destruirão a fé do povo de Deus na verdade que fez de nós o que somos. Importa que sejamos decididos quanto a esse assunto, pois os pontos que ele tem estado procurando provar pelas Escrituras não são seguros. Não provam que a experiência passada do povo de Deus fosse enganosa. Tínhamos a verdade, éramos dirigidos pelos anjos de Deus. Foi sob a direção do Espírito Santo que a apresentação do assunto do santuário foi proporcionada. É eloquência da parte de cada um manter-se em silêncio a respeito dos aspectos de nossa fé em que não desempenhou qualquer parte. Ainda diz mais: Deus nunca se contradiz. São mal aplicadas provas escriturísticas, uma vez que sejam forçadas para testificar daquilo que não é verdadeiro. Outros e mais outros se levantarão e introduzirão pseudo grande esclarecimento e farão suas afirmações. Nós, porém, permanecemos com os velhos marcos. Foi a mensageira do Senhor falando aqui para nós. E aqui ela deixa bem claro, né, irmãos? Chama a atenção que fala que é eloquência, é sabedoria. Se você não estava lá para ver, se você não sabe o que aconteceu, não fique falando que está errado. A menos, entendeu? Vai perguntar quem estava lá. Né? E aqui ela puxou um assunto que ainda tinha pessoas vivas ainda daquela época, vivas ainda que podiam testemunhar. E os outros que já desceram à sepultura, aguardam a vinda do Senhor, que seus livros falassem. Que sua voz ainda falasse no meio dos livros. Então, não é de hoje, não é novidade acontecer isso hoje, porque na época dela já estava acontecendo esse tipo de coisa. Mas, glória a Deus, que na mensageira do Senhor estava lá. Ou seja, e é uma doutrina verdadeira que Satanás vai atacar. Sim. Satanás sabe que... Por que Satanás ataca? Porque ele sabe que ele tirando esse fundamento, tudo despenca. É como eu sempre falo, né? Como um castelo de cartas. Você tira uma carta, toda a doutrina adventista é como um castelo de cartas. Se você tirar uma delas, cai tudo. Então nós devemos ter muito cuidado no tempo. E isso bagunça a cabeça. Irmão, só aqui na lição de sábado, no segundo parágrafo, diz assim, ó. É uma citação da irmã White que está no grande conflito. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido. O irmão Ricardo já leu aqui, né? E aí continua dizendo, pelo povo de Deus, todos necessitam do conhecimento sobre a posição da obra do seu grande sumo sacerdote. Caso contrário, será impossível a eles exercerem a fé essencial. Ou seja, então, isso que o irmão Ricardo leu, que está aqui na lição, as pessoas não conseguirão exercer a fé essencial para esse tempo. Olha que passagem forte essa daqui. Ela não vai conseguir entender. Um vai falar, vai para cá, o outro vai para lá. E aí vai ficar aquela bagunça, um não sabe para onde que vai. Por quê? Porque ela tirou o fundamento. Então, para entender, ela tem que... Aqui diz que todos têm que estudar. Aqui ela não está falando que uns está dispensado, que é só para os pastores. Não, todos têm que estudar esse ministério de Cristo e Santuário Celestial. Porque para que esteja preparado. Ou seja, se você não souber, você não vai estar preparado. Então é algo sério isso aqui. Isso aqui não é algo pouco, não. Não só preparado, irmão, como também vai ser enganado, né? Sim. Porque se você der preparado, você vai ser enganado pelo inimigo. Chama-se o cronograma espiritual. Geralmente as empresas, as pessoas gostam muito de fazer cronograma, né? Você vai fazer uma programação especial, você faz todo um cronograma. Deus também tem o seu cronograma. E nós devemos estar encaixados nesse cronograma e saber
como é que está funcionando, como na história, a questão profética, a questão histórica, a profecia precisa do tempo histórico para se cumprir. Então nós devemos saber em que tempo nós estamos agora. O que Cristo está fazendo? Aonde está Cristo agora? A palavra de Deus diz. E é por isso que a recomendação é que nós estejamos assim atentos. O que está ocorrendo agora, nesse devido momento agora. Amém. Domingo aí nós vamos para o sacrifício supremo. Vamos abrir a Bíblia, o irmão Evilano pode abrir em Romanos 8:3, Ricardo, 1 Timóteo 1:17, e o Protágoras, 1 Timóteo 6:16 e o 1 Coríntios 15:53. Eu vou ler o primeiro texto então, Romanos capítulo 8, versículo 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu adiantei um texto aqui, e eu li o primeiro verso, e vou ler agora o terceiro. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. É um texto assim, que muitas pessoas pegam esse texto aqui e fazem uma verdadeira manipulação. Daqui a pouco nós vamos conversar a respeito desse texto. E aqui o verso, capítulo 1 de 1 Timóteo, né? Capítulo 1, verso 17, diz assim: ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Agora, o segundo texto está em 1 Timóteo 6:16, que diz assim: aquele que tem, ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Coríntios 15, verso 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então a pergunta é, por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Para quê? O Senhor enviou, em Mateus 1:21, diz assim: ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, existe uma salvação, veio para salvar. Mas a gente, quando fala em salvação, veio para salvar, a gente sempre imagina um gramado verde, todo mundo feliz, só para salvar. Mas o texto diz, para salvar o seu povo dos seus pecados. Não nos seus pecados, mas dos seus pecados. Então, quando fala Cristo salva, em que sentido? Salvação de quê? Você salva de alguma coisa. Eu fui salvo de um terremoto, eu fui salvo de um furacão. Você sempre é salvo de alguma coisa. E em Mateus 1:21 diz, salvar seu povo do seu pecado. E o último a ser tragado vai ser o quê? A morte, né? Coríntios 15:53, aí nós vamos ser transformados para agora ser imortal. Nós vencemos aí, quando você falou nesse texto, vencemos todas as nossas tendências da idade cultivada, e aí nosso corpo mortal receberá o toque final da imortalidade. Mas a que custo? Aqui os textos aqui falou, né? Sim. Que citou muito essa palavra imortal aí, né? Deus, o único Deus que possui a imortalidade, né? Então, se só Deus possui a imortalidade, então quem está ligado a essa imortalidade, quem é? Quem se refere a esse texto aqui? A Cristo. Ele foi enviado a esta terra, Cristo foi enviado a esta terra, nasceu aqui nesta terra, a semelhança de carne humana, da carne pecaminosa, humana, assumiu a natureza humana, com cerca de quase 4.000 anos de degradação humana, com todas as suas contingências, como aqui já foi falado nesse texto, com todas as suas contingências. Então, o que Cristo fez aqui, uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa. Gente, agora você imagina, Cristo, Rei do Universo, comandando todo o universo, vem a esta terra com um bebezinho assim, vulnerável, para suportar todo o pecado deste mundo, e suportar toda a carga de pecado desse mundo sobre si, e além disso, suportar um inimigo
que pelo poder do Pai que ele chegaria a vencer. Uma coisa extraordinária. Aí aquele texto que você leu aí, agora, nenhuma condenação há Para os que estão, em Cristo Jesus, que não anda, segundo a carne. mas segundo o Espírito. Mas o texto aqui do o versículo 3 ainda, diz uma coisa interessante. Olha o que ele diz a coisa aqui, ó. No versículo 3, vou repetir rapidamente aqui. Porquanto o que era impossível à lei. O que era impossível à lei? Visto como estava enferma pela carne. O que era impossível? Aí nós vamos saber o que era impossível. Esse impossível. O cumprimento só humano. Só nós aqui. Sim. Render-se à lei e obedecer à lei. Mas com a vida de Jesus, o que aconteceu? Jesus condenou o pecado aonde? Da carne. Em que carne? Na carne Pecaminosa. dele. E que carne? Carne pecaminosa. E ele venceu pelo poder do Pai, como também E aí nós dá pra podemos. vencer. Eu vou ler o texto para complementar o que você está falando. Filhas e filhos de Deus, meditação matinal, 18 de janeiro, página 24. Ó. Que acontecimento esse, quando Cristo se colocou no lugar de Adão e suportou a prova onde Adão havia falhado, pondo por esse ato um homem terreno vantajoso, Aí, no favor de Deus, na posição em que podia vencer agora o seu próprio favor mediante os méritos de Jesus. Em seu nome, por sua graça, o homem pode ser vencedor, da mesma maneira que Cristo o foi. Em Cristo acha-se unida a divindade e a humanidade. E a única maneira por que o homem pode vencer é tornar participante da natureza divina. sem participar da natureza divina, Sem chance. o homem, ele é um derrotado. Nós somos derrotados. Então você viu a palavrinha que falou que agora em Cristo Jesus nós temos um terreno vantajoso. Louvado seja Deus. Colocou nos patamares que a gente pode vencer. A Ó. vitória dele é nossa vitória. Amém. Amém. E é interessante que na própria lição aí do domingo fala que, embora Deus por natureza, Jesus assumiu a semelhança de homens, né? Se humilhou tornando-se obediente até a morte de cruz. Foi o verso áureo que a gente leu. Sim. Isso nos mostra que, isso você falou do rei do universo tomando essa postura, mostra qual postura que nós devemos ter, né? Nós seguimos o mestre, nós se humilharmos, e nós temos uma postura, e o Filipenses fala assim, que nós devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. Então a gente temos que buscar o caráter de Jesus, que o caráter de Cristo possa ser reproduzido em nós. E continuando nessa mesma linha que os irmãos leram, aqui no Mensagem Escolhida, volume 1, do capítulo 35, olha só que coisa interessante, isso que o irmão Evelyn falou. Que cena é esta para ser contemplada pelo céu? Cristo, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomar nossa natureza em seu estado deteriorado. Olha que coisa interessante. Isso está de acordo aqui com esse sacrifício, né? Que aqui o tema de domingo é sacrifício supremo. Então o sacrifício, a gente só imagina a cruz, mas ele foi se humilhando, ele foi se esvaziando. Ele se fez criatura, nós acreditamos que ele se fez arcanjo Miguel, depois ele se fez ser humano. E aí teria sido uma humilhação se fosse igual a Adão antes da queda. Não. Ele conseguiu ir mais ainda. Mais Ele embaixo. ultrapassou esse limite. Ultrapassou esse 4.000 anos, né? O desejado fala aqui. Exatamente. E aqui no Mensagens Escolhidas fala na página 253, né? Que tomou a natureza esse estado deteriorado. E a palavra natureza a gente tem que entender de uma maneira holística, inteira, né? Não é natureza, não é só fome, né? Natureza é um todo. É uma essência, né? Não existe separação, não. É isso não. É um todo, né? A natureza humana. Então, eu vi uma pessoa fazendo uma colocação muito boa. Ele falou, por que tinha que ser assim? Vamos supor que uma criança cai em um poço de 10 metros, de uma criança de 2 anos. E aí, o que você faz? Você põe uma corda lá e fala, segure na corda e sobe. Você faz isso com a criança de 2 anos? Ele nem sabe, coitado, nem tem força. A única maneira de salvar é você o quê? Você descendo lá. Você descendo onde a criança está, abraçando ela e subindo. É a única maneira. Eu gostei muito dessa comparação, porque é isso mesmo. Exatamente. Tem uma coisa mais interessante. Foi citada aí nos textos a palavra imortal. Então, o que acontece? Cristo, se esvaziando da sua divindade, deixando a parte, Cristo agora está dependente totalmente de Deus. E outra coisa, se ele viesse com a sua natureza, no caso, como um Deus, não tinha como fazer o trabalho, não tinha como, né? Porque um Deus morre. Não tinha como acontecer esse trabalho. Se ele vem com a natureza antes de Adão, como uma boa parte, isso aqui é fato,
uma boa parte da igreja crê nisso, né? crê nessa coisa. Uma herança calvinista de Exatamente, passagem. é contrário ao que diz a Bíblia e o Espírito de profecia. Mas se ele viesse com a natureza de Adão antes da queda, também não poderia morrer. Verdade. Sim, Também não exatamente. poderia. É, Não poderia morrer. exatamente. Então, realmente, isso é algo bem interessante. Então, irmãos, quando isso aqui, essa ilustração que eu falei do poço, como eu estava falando, eu me lembro, uma pessoa contando, eu lembrei da escada de Jacó. Jacó teve um sonho, e aí ele viu que é uma escada, e é interessante que essa escada, toda escada tem duas partes, né? Uma parte que toca a parte de cima, e uma parte que toca o chão. Então essa escada tocava os céus, representando a natureza divina, e ela tocava o chão, representando a natureza humana. Então mostra como que isso desceu, como se humilhou, né? E no livro Caminho a Cristo, a irmã White fala mesmo que a escada mística do sonho de Jacó simboliza Cristo. Então é a ligação entre os céus e a terra. Sim. Quando a escada faz ligação ao céu e à terra, Cristo representa a Deus, a humanidade. A sua divindade, a divindade do Pai, Cristo representa a Deus para a humanidade. Ele mostra quem é Deus para a humanidade. E ele, representante da humanidade, mostra a humanidade para Deus, representante da humanidade para Deus. Isso é uma interessante. É uma coisa interessante, né? Então, mas isso, o mediador faz isso. Quando tem qualquer conflito trabalhista, tem um mediador. O mediador, a função do mediador é essa: representar um para o primeiro e representar o primeiro para o último, entendeu? Ou seja, tá ali. Então Cristo era 100% Deus, 100% homem. Então ele faz o quê? Ele liga a Deus, a divindade, e a humanidade, com outro braço pega a humanidade. Cristo faz esse trabalho. Nos liga ao Pai Celestial. Glória a Deus. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É como uma corrente de ouro. Né, irmão? É muito lindo isso daí, irmão. A humanidade do Filho de Deus é tudo para E nós. para terminar essa domingo, tá Lucas 9:22, que diz que a intencionalidade da morte de Jesus, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto no terceiro dia e ressuscite. Lucas 9:22, né? Então, a completa. Jesus viveu, como os irmãos falou, como um homem, venceu, morreu e ressuscitou para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Esse texto de Lucas 9, 9, versículo 22, como todos os inimigos da verdade eles manipulam os textos da Bíblia, aqui muitos dizem assim, ó, muitos fariseus rejeitaram Cristo, aquele povo rejeitou Cristo porque estava profetizado. Eles confundem onisciência divina, onisciência com predestinação, eles confundem essa coisa. Então, o que está escrito, Deus já sabe todas as coisas que vai acontecer. Sim. Mas não precisaria acontecer um determinado tipo de pessoa. É inevitável que venha escândalo. Não tinha a necessidade. Então, Deus não vai predestinar pessoas para cumprir um ato mau. E Deus já sabe de antemão. Ele já sabe que é onisciente. Mas nós não sabemos. Segunda-feira, o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29, o Evelano pode ler. E Ricardo, Apocalipse 5, 12. E o Potaga, Apocalipse 13, 8. João capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 5, verso 12. Eu estou lendo na versão King James, tá? A fiel. Diz assim: Dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. Apocalipse 3, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, que imagem esses textos têm em comum? O que traz em comum para nós? Isso que é interessante, irmãos. Ele apresenta Jesus como o Cordeiro, né? Os três textos falam do Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro. Está apresentando Cristo como um Cordeiro, como grande Salvador, como grande vencedor do seu povo. E a parte que me chamou mais a atenção foi a parte que o irmão Potagas leu no final, né? Está falando de pessoas que receberam o selo da besta, o sinal do inimigo, mas somente aqueles que não estão do lado do Cordeiro, não estão do lado de Cristo, né? Então, isso mostra a importância que nós temos que ter
né, que nós temos que ter em nossa mente a respeito disso, de que o Cordeiro, o que Jesus faz, o que Jesus fez, o que Jesus faz. Gente, eu não canso de insistir, de bater nessa tecla. O que Jesus fez por mim e o que Jesus faz em mim. Gente, isso é muito importante. Ele é aí o pessoal fala, ele é o Cordeiro, ai que lindo, né? Ai que lindo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá, tira o pecado do mundo, mas não tira o meu. Você entendeu, irmãos? Você entendeu? Irmãos, assim, às vezes eu fico assim meio, eu me expresso assim, né, assim um pouco, talvez um pouco exaltado, mas não é por mal, é porque você vê cada coisa, irmão, cada coisa, isso mostra que o fim está chegando mesmo, sabe? Porque, poxa, eu vou lá e leio, eu falo que eu creio na palavra, eu falo que eu creio na Bíblia, eu creio no Espírito de Profecia. Aí eu falo assim, olha, está escrito aqui, ó, olha só, aí apareceu Jesus, que meu irmão Vilani leu, aí João Batista falou, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem confessou, ele tira o pecado de todo mundo. Né? E aí eu leio isso, eu falo isso, mas eu não acredito que pode ser feito em mim. Entendeu? Isso é uma coisa que pesa muito, sabe? Eu fico, irmãos, às vezes eu fico muito assim, triste a situação que eu vejo a cristandade hoje, sabe? Tudo bem que aqui está falando de Jesus, Cordeiro de Deus, Salvador, mas eu tenho que chamar atenção para esse tipo de coisa, que é uma coisa muito grave. Irmãos, e se eu continuar nesse caminho de incredulidade, pode ter certeza, eu não vou ver o reino de Deus. Muito bom. A gente tem que lembrar uma coisa que foi citada na palavrinha cordeiro aí. Então o que acontece? Quem morou em fazenda, em alguns locais tem muitos animais e tem os cordeirinhos, sabe como um cordeirinho se comporta, né? Uhum. O cordeirinho de que maneira? Ele é muito assim violento ou ele é muito dócil? Dócil, singelo, né? É uma coisa maravilhosa, espetacular. Então, não há um símbolo mais assim, bonito, assim, que traz muito a atenção à inocência, à brandura, aquela ser assim, bem vulnerável também, né? Vulnerável. Então, Jesus. Então, quando João viu Jesus, ele lembra do cordeirinho lá, do sacrifício, ó. Você imagina, um cordeirinho ali com um símbolo, simbolizando a Cristo, com sua brandura, com a sua inocência, com a sua doçura, muito dócil. Imagine, ali é o tipo. E a realidade? E a realidade? Você que está nos assistindo aí, escute bem o que eu vou te falar, irmão. Jesus, ele é uma pessoa que você pode se aproximar dele. Porque Jesus quer o teu bem eterno, que é a tua salvação. Ele quer levar você para a eternidade. Amém. Você. E qualquer um que tenha cometido qualquer pecado terrível, não tenha medo e receio de se aproximar de Jesus, não. Ele vai te perdoar. Amém. Aqui, tudo que nós estamos falando aqui, através dos textos da Bíblia e do Espírito de Profecia, a recomendação aqui é essa, que você se aproxime de Cristo. Amém. Que Ele está procurando se aproximar de você, de todas as maneiras, para te salvar. Irmãos, eu quero ler mais um texto para vocês. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 52, né? Aqui fala o título, né? Fala assim que o título é que você vai achar esse texto, fala milagres não são prova, né, do favor divino. E aqui fala uma coisa interessante, fala assim que Satanás, olha só, Satanás é um astuto obreiro, é um astuto trabalhador, um astuto obreiro, né? Continua. E introduzirá falsidades sutis para obscurecer e confundir a mente, né? E extirpar, né, as doutrinas da salvação. Ou seja, vai confundir nossa mente, vai tirar a crença da doutrina da salvação, principalmente que está falando a questão do santuário. Ainda continua mais. E os que não aceitam, olha irmãos, aqui que é a coisa que pesa. E os que não aceitam a palavra de Deus tal qual reza, tal qual como ela é, como está escrito, serão apanhados em sua armadilha. Então, irmão, se está escrito, se Deus falou A, é A, irmão. Se Deus falou B, é B. Entendeu? Se Deus falou, que nós acabamos de falar aqui a respeito, deu exemplo a respeito de Cristo, como Cristo veio, está escrito na Bíblia, na profecia, é aquilo mesmo. Eu não posso ficar inventando, eu não posso falar, não, mas eu acho isso, eu acho aquilo outro. Irmãos, eu falo para vocês, nós não estamos aqui para achar nada. A palavra de Deus já está dizendo, é uma revelação para nós. Qual foi o destino dos que pensaram assim? Saul e outros que quiseram pensar desse jeito. Qual foi o destino deles? É uma coisa que a gente tem que pensar bem. É que nem aquela pessoa, irmão Ricardo, isso me lembra aquela pessoa que fala assim, ó, olha, tem muitas pessoas aí viciadas em droga, mas eu fumo e não sou viciado não. Quando eu quiser parar, eu paro. Eu já vi muitas pessoas falar e nunca para.
Você vê que as que falam isso, elas nunca param? Se enganando a si mesmo. Ela engana a si mesma, não. Eu bebo socialmente, mas eu não sou viciado, não. Ah, mas chega a hora da festa, festa não é festa se não tiver bebida. Ué, eu não estou viciado? Você vê que Satanás domina até nisso. Sim. Né? Você vê que as pessoas... É muito triste isso, é muito triste. Então a mensagem de Deus, nosso tempo, ela tem que ser aceita, tem que ser vivida da maneira que Deus nos deu. Senão o nosso destino vai ser igual ao de Saul. Né? E Saul, o argumento de Saul, é difícil achar um bom argumento igual ao argumento de Saul. Separei o melhor das ovelhas para sacrificar para Deus. Para Deus, ou seja, não é o melhor das ovelhas, não é o pior das ovelhas, não, é o melhor das ovelhas, para Deus. E nós sabemos qual foi a repreensão. É a mesma coisa, irmão, quando a gente fala assim, ó, não, nós vamos fazer um teatro na igreja, mas é para Deus, é para ganhar almas. Não, não é para o mundo, não é para ganhar, é a mesma coisa. A gente sabe qual a vontade de Deus, Deus já revelou, mas a gente fala, não, a gente vai fazer, é a mesma coisa, irmãos. Então, assim, é uma tristeza ver que a história se repete, muda os personagens, mas a história se repete. Agora, outra coisa que eu gostaria de comentar aqui sobre o Cordeiro de Deus, isso foi algo muito revolucionário, o que João Batista falou, porque ele ligou o ministério do Messias com o santuário. Sim. Não havia essa conexão entre o Messias e a doutrina do santuário. Então, muitos evangélicos costumam criticar a igreja adventista pela doutrina do santuário, mas a própria doutrina da justificação pela fé, eu chamo a doutrina da justificação pela fé, é a doutrina do santuário restrito ao pátio. A doutrina da justificação pela fé é a doutrina do santuário, mas a parte do pátio. Agora, eu já vi muitos me perguntando, então tudo bem, se é algo tão importante, por que os discípulos não pregaram de maneira assim tão aberta? O ministério de Cristo no Santuário Celestial está no livro de Hebreus, nós vamos ver que é bem claro, mas ainda assim os irmãos vão dizer que não é algo tão assim... Tão importante. Não é algo tão importante, mas não é algo tão claro nos escritos assim, paulinos, nos escritos assim, dos discípulos como um todo, né? Mas, irmãos, você tem que entender uma coisa. O livro que desvendou isso estava selado para o tempo do fim. Somente quem está no tempo do fim poderia entender de uma maneira ampla. E você vê que o anjo diz para Daniel, né, que os sábios entenderiam. Então, não tem como... nós vemos que Paulo ali dá uma aula de santuário no livro de Hebreus. Nós vemos que existe vestígios da doutrina do santuário ali. Mas para eles que estavam vivendo naquela época, o princípio ainda não era algo tão claro, porque a profecia diz que o livro ficaria selado até o tempo do fim. Então só ia entender de uma maneira mais clara quem vive o tempo do fim para frente. Então, porque é uma verdade para o nosso tempo, não é? Então, da mesma forma que os judeus olham essa história de que Cristo representa aquele cordeiro que era morto, da mesma forma, os evangélicos olham os adventistas com relação a Cristo no segundo compartimento do santuário celestial. Ou seja, e como os adventistas ampliaram a luz, Deus deu uma ampliação, não os adventistas, Deus ampliou a luz para os adventistas, mostrando que não é só o cordeirinho morto no pátio, mas é todo o ritual do santuário, todo. Da mesma forma que Deus fez isso e os evangélicos têm dificuldade de entender, os judeus até hoje ainda têm dificuldade de entender o que está lá no pátio. Né? Que coisa interessante. Então, algo assim, a história se repete. A história se repete. Não precisa ser assim, porque a revelação de Deus na Bíblia e no Espírito de Profecia não está só assim revelado para os adventistas do sétimo dia. Está revelado para todos. Todo o planeta Terra. Sim. Igual as pessoas que decidem a ter esse privilégio na mão. Sim. Esse privilégio, essa revelação. Porque está disponível para todas as pessoas, não só para os adventistas do sétimo dia. E a Goldwater também, como a gente citou aqui, são acostumados a citar aqui, Espírito de Profecia, ela não é uma profetisa da igreja adventista do sétimo dia. Ela é uma profetisa de Deus. Ó, quem quiser aceitar, está livre para aceitar. Amém. Aí fala para nós, ler Hebreus 7, de 1 a 28, nós vamos ler todos os textos, né? E nós podemos responder essa pergunta, o que o autor disse sobre Jesus em Hebreus 7? O que ele disse sobre Jesus? Olha só que interessante, irmãos. E chama muita atenção para mim, que fala que Jesus é eterno. Né? Olha só que interessante. E eu quero responder isso daqui, irmãos, esse texto, com base em comentários que eu já ouvi. Eu não sei se você já assistiu por aí, irmãos, no YouTube, ou talvez na TV. Mas
eu já vi um pregador bem conhecido aí, usando o verso 25, desse mesmo capítulo 7, né, que eu quero ler para vocês, e aí apresentando um ponto de vista, né, contrário que o capítulo está dizendo. O verso 25 que essa pessoa usou diz assim, ó: portanto pode salvar aqueles através dele, né, que se acheguem a Deus, vivendo eternamente para interceder por eles. E aí essa pessoa diz que Jesus está sempre vai interceder para sempre pelo seu povo. Ou seja, o sumo sacerdote nunca vai sair. Nunca vai sair do santuário, parece. Nunca, nunca. Só que eu não sei se vocês leram assim com bastante atenção. Esse capítulo ele começa falando, irmãos, irmão Alexandre, irmão Protágoras, irmão Aguilani, começa falando o seguinte, começa falando assim, fazendo comparação, né, dos sacerdotes, né? E ele menciona, né, Paulo aqui menciona que toda vez que mudava o sacerdote, mudava a lei do sacerdócio ali, porque era um outro homem, né, um outro sacerdote, linhagem, era outra pessoa, então já mudava. Então, aí por exemplo, eu tava sendo a pessoa estava intercedendo por mim, aquele sacerdote humano, sumo sacerdote, mas um dia nós sabemos que ele era um homem como qualquer outro, ele iria descansar, e aí surgiria outro, então já mudava a lei porque era uma pessoa nova. Mas Jesus, aí que eu começo a falar de Jesus que foi eleito, o próprio Deus nomeou ele, não foi homens que nomeou Jesus, foi o próprio Deus, você é sacerdote para sempre. Deus, você é sacerdote para sempre, sumo sacerdote para sempre, né? Conforme a ordem de Melquisedeque, Deus falou, deixou bem claro, né? E agora você consegue compreender que está falando que agora tem uma lei que não precisa ser mudada mais. Aí está falando, a lei não precisa ser mudada mais. Tem um sacerdote que não precisa trocar ele, não precisa trocar mais. Então ele estava lá, não vai caducar. Então era isso que estava dizendo. Não está dizendo que ele vai... Está dizendo que ele vivia sempre para interceder pelo povo, porque ele é eterno. Ele vai viver sempre para interceder pelo povo. Mas ele não vai interceder para sempre pelo povo. A pessoa tem que não confundir as coisas, né? Sempre, ele está vivo, né? Então ele está lá. Esse sempre aí, essa sempre aí, interceder, até o cumprimento, o fechamento da porta da graça, que a gente vai estudar esse tema também, depois, mas aí esse sempre aí é até o fim do seu trabalho, no santuário celestial, o qual ele está fazendo agora. Esse sempre é isso. E o resultado dessa intercessão é eterna, não é? Então, quando fala lá que os ímpios vai sofrer sempre. Não é sempre, é o resultado que vai ser sempre, né? O resultado é eterno, o resultado que é eterno. Sim. Vamos lá na segunda, nós somos sacerdotes, que está em Hebreus 7, vamos ler agora Hebreus 7, 24, 27, o Ricardo pode até ler, na sua Bíblia, que o Ricardo até citou. O capítulo 7, verso 24 até o 27, e diz assim, ó: mas este homem, porque permanece para sempre, está falando de novo em Jesus, permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Portanto, pode salvar aqueles que através dele se achegam a Deus, porquanto vive eternamente para interceder por eles. Ainda continua: pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas. Até o verso 27, certo, irmãos? É isso aí. E Hebreus 8, 6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também, mediador superior da aliança, instituída com bases superiores promessa. Então, qual é a mensagem da grande esperança para nós aqui, nesses textos de Hebreus? Qual é a mensagem? O sacerdócio de Cristo aí, nós estamos vendo aí, que é muito melhor, muito mais eficiente. A gente sabe que o símbolo faz uma referência ao símbolo, o trânsito dos sacerdotes que tinha na época, e eles não eram perfeitos. Sim. Mas o sacerdócio de Jesus, ele como sacerdote, sim, ele é perfeito, sim. Ele foi imaculado, ele carregou todo o pecado da humanidade, mas, no entanto, não cometeu nenhum pecado. Amém, irmãos. Então, ele é o sacerdote perfeito. E eu quero perfeito, misericordioso, e ele pode se compadecer de cada um de nós, e nós temos plena liberdade para chegar a Deus através de Cristo. Amém. Amém. Glória Graças a Deus por isso, né? Irmãos, eu quero ler mais um texto, né, que está em Hebreus capítulo 2, falando de Jesus como sumo sacerdote. Capítulo 2 de Hebreus, verso 14 até o verso 18. Diz assim o verso 14: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue,
também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam sujeitos por toda a vida, né, à servidão. Ainda diz mais, o verso 16, porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas assumiu a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Então, Jesus, né, ele era imaculado, ele era perfeito, mas ele estava inteirado, né, na situação humana, né? Então, por isso que não foi somente pelo fato dele somente só ser perfeito em tudo, mas também ele estava inteirado, ele tinha condições, como nós discutimos um pouquinho antes, né, ele tinha condições de poder estar à frente da humanidade agora. Sim, o texto que você acabou de ler é um texto muito bonito, muito lindo e muito claro, muito direto. Então, aí o texto fala claramente que Jesus, ele veio com a nossa natureza. Com a nossa natureza. Tem um ditado popular que costuma dizer assim: só quem sabe aonde o sapato aperta é quem o calça. Então, muitas pessoas falam assim: ó, eu não vim citar tal coisa, tal pecado, isso, aquilo, outro, porque eu não tive força suficiente. Aí você vai responder: mas Jesus te dá poder, ele se compadece de você, que ele tem poder, ele faz isso, aquilo. Aí a pessoa responde: mas Jesus é Jesus e eu sou eu. Opa, conforme o texto aqui que você acabou de ler, derruba essa argumentação por terra, totalmente por terra. Jesus passou tudo na sua natureza humana caída, como nós, dependendo unicamente do poder de Deus, né? Nós também podemos vencer, como Jesus venceu na nossa natureza pecaminosa, com uma diferença só. A diferença é essa, que para nós vencermos e termos o poder de Deus em nossa vida, nós dependemos de Jesus, do sacrifício, não com a nossa própria força. Tem muitas pessoas que confundem, quando a gente fala assim que a gente pode vencer como Jesus venceu, aí muitos, para distorcer as nossas palavras, pregam por aí que nós estamos dizendo que nós vamos vencer na nossa própria força. Não, pela nossa própria força já estamos derrotados. Nós já somos derrotados. Mas pelo poder de Cristo em nossa vida, pelo poder de Deus, através do sacrifício de Jesus, nós podemos vencer. Amém. Podemos vencer sim. Aí Hebreus 9, de 11 a 15, diz assim, ó: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizado mediante o maior, mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Depois nós vamos comentar isso aqui. Sim. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza e uma novilha aspergida sobre o contaminado santificam quanto à purificação da carne. O 14, muito mais agora o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para remissão de transição que havia a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então Cristo obteve para nós, o que foi? Pela sua morte aí. O que ele está fazendo hoje no céu? Lembrando que até o texto que eu li aqui, em algumas versões estão diferentes, que o irmão Potar pode até explicar aí. É bom, sempre, eu já expliquei aqui em outros programas, eu gostaria de fazer um comentário sobre Hebreus 9:12, porque aí nessa versão está dizendo que ele entrou no Santo dos Santos. Eu já vi até pessoas saírem da igreja adventista falando assim, ó, tá vendo? Paulo está dizendo que Cristo entrou no Santo dos Santos. Quando morreu já foi para o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, porque aí, veja bem como é que está aí, lê de novo. E não por meio do sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, sendo obtido. Ou seja, no tempo de Paulo, então muitos pegam, então não foi em 1844, muitos pegaram esse texto para jogar contra os adventistas, mas como você pega a King James, que é a Bíblia mais influente que existe, está escrito diferente. Lê aí, Ricardo, como é que está? Hebreus 9:12.
capítulo 9, verso 12. E nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção. Ou no lugar santo, né? Santo lugar, lugar santo. Holy Place, no inglês está assim, então ele entrou no lugar santo, ou seja, no compartimento que fica antes do lugar santíssimo. Então, o nosso pioneiro desenvolveu a doutrina em cima do King James. Naquela época, uma Bíblia bem mais respeitada, e hoje não existe uma Bíblia que se iguala a essa. Então está bem claro, né, para que muitos que distorçam aí, se você já ouviu isso, você já saber. Opa, existe nessas Bíblias que tem em português, exceto na King James Fiel de 1611, existe um erro aí de tradução. E a questão a própria questão desse texto, tem um outro pensamento em relação a esse texto, que quando ele fala aí, entrou no santuário, a palavra santuário em si. Sim. Como um todo, não num determinado compartimento, como um todo, entrou no santuário. Sim, e aí entra aí Jesus está sendo impulsado como sacerdote, como sumo sacerdote. Que depende da versão, porque tem uma que está santuário, nessa não está santuário. Nessa está no santo. Como um todo, entrou no santuário como um todo. Então vamos lá para quarta-feira, que aí nós vamos entrar nesse que a gente está comentando, nesse tema, ó. Aí o texto está em Hebreus 6, 19 a 20, diz aqui, ó: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra no santuário interior, por trás do véu, onde Jesus nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, de acordo com esses versos que Jesus fez por nós, ou faz também por nós. Aí, Cristo aí está fazendo a obra, né? Aí, como daqui a pouco nós vamos falar sobre toda o que nós estamos falando aqui, sobre o santuário, daqui a pouco nós vamos entrar num dia muito importante, dia da expiação, e vamos ter toda aquela tipologia, que vai também, vai ser um tipo do santuário do céu, o qual agora está ocorrendo o trabalho de Cristo. Cristo fez o trabalho no primeiro compartimento, e daqui a pouco nós vamos estudar sobre esse assunto, e Cristo está fazendo o trabalho agora no segundo compartimento. Que tipo de trabalho? No rolo da história, lá no primeiro compartimento, Cristo fez o seu trabalho, oferecendo o seu sangue pelos pecadores. E durante todo esse trabalho, o Espírito Santo, enquanto ele fazia o trabalho lá, nesse compartimento, o Espírito Santo fazia o trabalho cá. Cristo intercede lá e o Espírito Santo intercede cá, através no coração dos seres humanos. Cristo, trabalhando pela redenção do homem lá no santo, enquanto o Espírito Santo aqui convencendo, ele está convencendo o homem a aceitar Cristo, o trabalho de Cristo. Essa é a interligação entre o céu e a terra. Por isso nós temos que saber em que posição nós se encontramos agora e o que Cristo está fazendo agora por nós. Vou comentar até aquilo que o Ricardo já explicou, mas baseado no texto, o Ricardo falou, bateu certinho, leia Testemunhos aí 8:20, que aqui o texto fala no final, que o Ricardo já explicou, ó, para sempre intercedendo por nós, para sempre, aqui ó, no final, para sempre intercedendo. E aí o Ricardo explicou, quando a pessoa estava explicando que é para sempre mesmo, nunca vai estar sem intercessor, mas aí vai contra o Espírito de Profecia, nessa categoria que explicaram. Mas o Ricardo explicou, batendo com o Espírito de Profecia, ó. Página 665 dessa versão do Conflito dos Séculos, está no capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia. Logo no começo você vai ler, vai encontrar esse texto, primeiro, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra, naquele tempo terrível, a porta da graça fechou. Os justos, pega essa palavra, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Então, se a Norte falou que vai viver sem intercessor aqui, fecha a porta da graça, então ela está indo contra o texto. E contra a própria simbologia do dia da expiação. Sim. Porque o dia da expiação explica isso aí, que lá o sacerdote tinha um trabalho diário, sim, e o sumo sacerdote tinha um trabalho anual, no dia da expiação. Então, o símbolo ali encontra a realidade. Sim. Então, ele tem que se encaixar. Sim. E aqui fala até no final, ó, mais para frente, que ó, o Espírito de Deus persistentemente resistido foi por fim retirado. Ou seja, quem aceitou, aquele que é salvo está salvo, aquele que está perdido está perdido. Apocalipse 22. Então, a pessoa que rejeitou todas as mensagens, as oportunidades, resistiu ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai ser
Jesus para de interceder e o Espírito Santo sobe. E aí o povo de Deus está selado, as pessoas confundem. Ai, mas e agora? Como é que vai estar? O povo de Deus vai ficar largado assim? Não, o povo vai estar selado, ninguém morre mais. Está seladinho com o Espírito. O Espírito Santo fez uma capa assim, depois um selo, opa, aqui ninguém mexe, é meu. O trabalho, o selo, essa questão de morrer ou não morrer. Deus ele não vai, ele só usa a morte dos seus filhos para um fim. Sim. Porta da graça estando fechada, Não tem mais propósito. não tem mais propósito nenhum, aí as pessoas já terão tomado as suas decisões, lógico que Deus já deu todas as oportunidades e foi dada a sentença e fechou a porta da graça e agora está tudo, os justos estão selados e o trabalho está feito, né, nesse aspecto da intercessão, né? É verdade. Irmãos, eu só quero mencionar algo aqui. O irmão Alexandre leu o texto aqui, né, a pergunta, logo a primeira pergunta 7 aqui em cima, né? Eu quero ler novamente, ó. Tendo essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentrou o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus nos precedeu, né? Entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só, se você ler esse texto, está dizendo o seguinte, olha só, já começa falando que ele adentrou o santuário interior, ou seja, ele adentrou a parte interior do santuário, né? Ou seja, o Santo dos Santos, está dizendo que entrou no Santo dos Santos. Essa aqui é a linguagem, é a NVI, né? Só que eu vou ler na King James, tá bom, irmãos? A King James, a fiel, o mesmo capítulo 6, verso 19, olha só o que diz, verso 19, verso 20. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou, por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não está falando aqui de um outro santuário, está falando que entrou no véu, está falando que entrou no santuário. Não está falando que ele entrou no santo do santo. Aqui novamente está mencionando, dizendo que como se tivesse entrado no santo, numa outra parte do santuário. Sim. E aqui não, aqui está falando que ele entrou, que ele adentrou o véu do santuário, só isso. Tá Será que Satanás ele trabalha com detalhes, né? Sim. Então ele não vai, se ele mexesse em coisas muito grandes da Escritura, todo mundo já ia perceber na hora. Tanto é que quando a Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi publicada, houve um alvoroço, né? E até tem um pregador do nosso meio que fala assim que fizeram um alvoroço quando os Testemunhos de Jeová publicaram a tradução Novo Mundo e não fazem hoje com essas Bíblias, que já mudaram muito mais do que as Bíblias do Testemunho de Jeová mudaram. Então, ou seja, então é algo assim que Satanás ele vai mudando um detalhezinho aqui. Outro ali, outro ali, outro Porque ali. esses detalhes vai confundir a interpretação. Irmãos, Deus tem muita luz para revelar para nós em relação ao Apocalipse, por exemplo, em relação a tudo que vai acontecer sobre a escatologia, não está fechado, tem muita coisa a gente entender. Sim. Agora, essas versões novas, temos que ter muito cuidado. Por isso, graças a Deus que Deus deu para nós aqui, ó, os testemunhos. Porque o testemunho não pode ir contra a Bíblia, nem a Bíblia. A não acha que não foi inspirada? Então se a gente vê um indo contra o outro, a gente, opa, tem alguma coisa nas versões aí, alguma bagunça na versão. Alguma coisa errada que os homens colocou aí. Não pode se contradizer. Não contradiz não. Os textos não são muito claros, é tudo muito claro. Agora nós temos que prestar atenção, tomar um cuidado especial no contexto nós, Adventistas do Sétimo Dia, que nós temos essa luz. Deus, a revelação de Deus está aí disposta para todos. Agora, muitos não são iluminados naquele livro Mente e Caráter e Personalidade, no volume 2. Se eu não tiver esquecido, é isso. Por causa do preconceito. E muitos dos irmãos, infelizmente, têm esse preconceito. Tem algumas igrejas hoje que nem devem se apresentar o Espírito de Profecia. Algumas igrejas não devem se apresentar o Espírito de Profecia. E quando apresenta com não sei por qual razão, se é teimoso, se é medo, não sei por qual razão, apresenta Ellen Goldwhite como uma grande escritora. Ellen Goldwhite não foi uma grande escritora, foi uma grande profetisa. Ela é profetisa, não é escritora igual a esses outros escritores comuns. Ela foi uma grande profetisa, Ellen Goldwhite. Então, Amém. escreveu bastante, conforme os outros profetas da Bíblia também escreveu. Sim. Deus mandou, e Deus também mandou ela para escrever, para ter aí os testemunhos. Agora é só, pegando um gancho, se nós não vivemos essa luz que Deus nos deu para o nosso tempo, não vai fazer diferença nenhuma entre nós e os que não são adventistas, né? Vai ser pior, vai virar trevas essa luz, né? E, irmãos, a oportunidade que nós temos de pôr em prática o que o Senhor revelou tem que ser, hoje. Deus está lhe dado hoje. Você não sabe se amanhã você vai viver. E não diga que nem essas pessoas que fumam droga falam, quando eu quiser parar, eu paro.
eu domino uma droga, não a droga me domina. Isso daí não existe. É uma ilusão. Isso aí é Satanás dizendo. Então não pensa você que é a mesma coisa em relação às coisas erradas, não. Não é, ou seja, vai ser a mesma coisa, ou seja, é um vício, né? Daqui a pouco a pessoa está dominada. Sim. Hebreus 9:24 diz assim, ó, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então o que a obra de Cristo inclui? Eu quero fazer uma leitura, irmãos. Aqui está porque a nossa lição, né, ela já vem com comentários de Ellen White, né? Então eu vou ler o comentário aqui na parte de quarta-feira. Esse comentário foi extraído do Grande Conflito, na página 489. Diz assim: a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte na cruz, sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Eu peguei só esse ponto, irmãos. Por quê? Porque houve-se muitos comentários. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi pessoas falando assim: não, a expiação foi feita na cruz. Jesus só está fazendo agora, só está nos entregando os benefícios da sua expiação. Não, não tem como. Se nós formos seguir, se nós formos ver, né, como era trabalhado o santuário, não tinha como a expiação ser feita só no pátio lá, matando o cordeiro lá. Não, tinha que ser levado lá para adentrar, né? E aqui já começa falando. O processo da expiação do pecado começou ali, extraindo o sangue do animal, o sangue do cordeiro, porque sem sangue não há remissão. Não há remissão de pecado. Então ali é o processo, lógico, deu início. Então, irmão, se um dia você ouvir alguém falando: não, a expiação foi na cruz, você fala: não, deu início ali, porque ali foi derramado o sangue, e de acordo com a palavra de Deus tem que ser levado o sangue para o santuário, para que aí sim seja feito terminar da continuidade da expiação, não é verdade? Agora isso que eu ouvi você falando, eu lembrei dessa citação que está no livro Grande Conflito, no capítulo que fala: o santuário celestial, centro de nossa esperança. Aliás, é um capítulo que eu oriento as pessoas que querem entender um pouco mais, estudar no livro Grande Conflito. Bem no finalzinho, diz assim, ó, aqui nessa versão, na página 456, como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim o novo conserto dos pecados dos que arrependem, ou seja, tem que se arrepender, são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve se efetuar-se pela remoção, o apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso possa cumprir, deve haver um exame dos livros do registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento, e isso deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois que quando vier, sua recompensa estará com ele, para dar cada um segundo suas obras. Ou seja, resumindo o que está aqui nesse parágrafo, aqui diz claramente que, como o Ricardo falou, que o pecado ele tinha um caminho a ser feito no santuário. Ou seja, então não é bagunçado. Deus por qual motivo Deus tinha que revelar o que está escrito em Levítico 16, explicando item por item, ponto por ponto, o que está como deveria ser feito o tratamento, né? Porque assim, quando você vai no médico, o médico dá um tratamento. Você vai fazer assim, você vai acordar de manhã, você vai tomar um remédio, você vai pôr o pé na água, tem que ser feito assim. E se você não fizer assim, não adianta ir lá reclamar com ele. A mesma coisa, Deus deu um remédio para o pecado, e é ali passo a passo o santuário. E é ai do sumo sacerdote humano se não fizesse do jeito que está ali. Exatamente. Então, a nossa profeta ela vai dizer que é a mesma coisa. O tipo, ele é uma sombra do antítipo. A sombra, ela vai refletir, a sombra do poste vai refletir o poste. A minha sombra vai refletir palidamente a mim. Ou seja, ela vai ter detalhes que eu tenho, mas não completamente. Então, o santuário ele é sombra, né, do antítipo, do verdadeiro santuário. Então, os mesmos ritos, da mesma maneira que de maneira análoga que ocorre ali
na figura, que é o santuário terrestre, tem que acontecer no santuário celestial. Então, por esse motivo, o pecado ele é transferido. Então, quando nós confessamos pela fé, Cristo morreu por nós, ele é transferido ao santuário celestial. E um dia, aquele pecado que está sujando o santuário celestial, ele vai ser tirado do santuário celestial pela fé e colocado sobre o originador, que é Azazel. E aí Azazel sai, então, para um lugar isolado. Ou seja, então, nessa época que Azazel já está levando como originador, se você confessar um pecado, para onde que vai? Não tem mais como. Desfez toda a doutrina do santuário, desfez tudo. Sim. Ou seja, então, Satanás ele ataca nesses pontos da nossa doutrina, como um castelo de carta. Tirando aquela carta ali, ó, cai tudo. Né? Sim, exatamente. E já que o Protágoras já entrou aqui na quinta-feira, então vamos ler Hebreus 9, 20 a 23. Lê na sua versão aí, Ricardo. Hebreus 9, 20 a 23. E aí nós vamos entrar nesse assunto agora mais a fundo, que é o dia da expiação. Então, irmãos, aqui está em... Agora eu vou ler Hebreus capítulo 9, do verso 20 até o verso 23. O verso 20 diz assim, ó, dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Aí verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Olha. Ou seja, é com sangue também que tem que ser purificado. Só que aqui na terra, né, entre os homens, era o sangue do animal, né, representando o Filho de Deus. Era o tipo, né? Era o tipo, né? Era a sombra. E o celestial, com o sangue superior, com um sacrifício superior, ou seja, o sangue superior, o sangue do Filho de Deus, o sangue do próprio Deus, Cristo Jesus, né, para que fosse purificado. Então, não é brincadeira. Né? Não é. Irmãos, meus queridos, para que eu e você tivéssemos essa oportunidade, fôssemos libertos, né, primeiro das garras do diabo para poder ter uma decisão, para que nós tivéssemos uma chance de tomar uma decisão e depois para ser salvos, o sangue do próprio Deus teve que ser derramado. Foi um sangue muito precioso. E eu parto do princípio que, pelo fato desse sangue ser muito precioso, eu não posso desperdiçar, sabe? Eu não posso não dar valor, né, a esse sangue precioso que foi derramado por mim. Como será que o universo assiste as pessoas que não dão valor? Como que será que eles olham, assim, vendo um amor tão grande, tão maravilhoso que Deus deu a cada um de nós no dom do seu Filho, e nós tratamos de qualquer jeito? Então realmente é algo assim, sem palavras realmente. Pesa, né, irmão? Eu vou ler um texto no Grande Conflito. O Grande Juízo Investigativo é o capítulo 529. Olha como que é essa purificação aqui na terra e no céu. Ficou junto. Ó. Vivemos hoje no grande dia da expiação, num cerimonial típico. Enquanto o sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem estipados entre o povo. Olha lá, está em Levítico 16. De igual modo, todos que desejem seja seu nome conservado no livro da vida, deve agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame do coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual, não somos salvos em grupo. A pureza e a devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, examinará ele cada caso, cada indivíduo, com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mácula, sem mancha, ou ruga, ou coisa semelhante. Olha como é que tem que estar o de expiação. Ou seja, que responsabilidade. E isso vai de encontro com o que eu falei já. A doutrina do santuário, ela vai nos dar como um cristão deve viver, a vida cristã. Não é? Aí está claro
E da mesma forma que ela trabalha com o quadro profético, ela trabalha também conosco. Então não é só dia a dia. intelectual, conhecer, eu creio no santuário, eu creio. Não. Os israelitas, na época, no capítulo 16, quem quiser acompanhar no capítulo 16 todinho de Levítico, lá conta todo o dia da expiação, bonitinho. Então eu vou citar algumas coisas aqui que é muito interessante. No dia da expiação, as pessoas no capítulo 16, versículo 29, isto vos será, olha isso só, a festa anual das expiações. Isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. De que maneira as pessoas deveriam se comportar no dia da expiação? Aliás, isso... Lá no tipo. Isso que é de suma importância, porque ele sempre está em jejum, total contrição, voltado para o santuário, total contrição, humilhação, exame, tem que estar examinando a vida. E o mais interessante que eu descobri, né, estudando, que não é a questão de aqueles pecados, eu já confessei, pronto, não, eram os pecados do ano inteiro dele, estava lá ainda. Se aqueles pecados não fosse expiado, poderia o arraial inteiro estar destruído. Ou seja, aquele pecado que ele confessou há 8 meses atrás, estava lá. O registro dos pecados. O registro estava lá. Esse registro dos pecados, esse registro ele tinha como ser feito através do quê? Porque lá no serviço diário, pela manhã e pela tarde, o sacerdote ia oferecer lá o animalzinho. O pecador vinha com o seu animalzinho, confessar o pecado sobre a cabeça, o capítulo Levítico todinho conta isso. Ele confessar o pecado sobre a cabeça do cordeirinho lá, do animalzinho, depois o sacerdote ia lá e degolava, pegava lá na bacia e ele aspergia no santo e também no pátio, e no pátio tinha lá o altar do sacrifício e também era todos aspergidos do sangue. Então, por via sacerdote e através do sangue e da confissão, esse pecado ia tomar um registro lá onde? Lá dentro do santuário. Isso diariamente, o ano todo. E quando chegar no dia da expiação, aí era o inverso. Aí muitas pessoas querem manipular o texto. Se através do sangue o pecado tinha um registro lá no santuário e sujava, que o texto levítico vai dizer claramente isso, ficava sujo o santuário, contaminado, ficava contaminado. E no dia da expiação tinha que limpar, e também era com sangue também, tinha que haver alguma coisa inversa. A confissão do pecado sobre o animal e ele degolado, e através do sangue, esse pecado ia. Mas no dia da expiação, não poderia fazer isso. O texto levítico não faz menção de confissão, porque a confissão, primeiro o sumo sacerdote tinha que fazer o trabalho para ele, se banhar, se limpar e todo aquele trabalho. Mas quando terminar o trabalho dele, que ele ia fazer esse trabalho para purificar o povo, aí era diferente. Não tinha confissão sobre o animal. Não tinha mais sacrifício nenhum. Não tinha confissão sobre o animal. É tanto que o animal que era sacrificado tinha lá a sorte dos 2 bodes, um pelo Senhor e o outro por Azazel. Sim. E Levítico vai dizer claramente isso nos versículos, deixa eu ver aqui, 19 a 22, deixa eu ver aqui. E daquele sangue espalhará sobre o altar com o seu dedo 7 vezes e purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará, havendo depois acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E versículo 21, e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. A palavra aqui, vivo. Sim. E ele enviou-a ao deserto, pela mão de um homem designado para tal. E esse homem, no próprio capítulo aqui vai dizer, esse homem quando retornava, antes ele tinha que se banhar, para entrar no arraial novamente. Tinha todo um processo. Então isso aqui tudo é um tipo. É um tipo. Esse bode, que o Azazel, ele sabe que vai para o deserto, e fica um tempo lá e depois morre, nós sabemos que a tipologia aqui vai se cumprir. Quando a porta da graça fechar, as 7 últimas pragas caírem na terra, Jesus, quando vir à terra e levar os seus, e os outros ficarem mortos aqui, vai ter um intervalo aqui, umas férias aqui, de 1000 anos. E esses 1000 anos,
ele tipifica aquele bode que vai para o deserto e fica contemplando o mal, que depois que termina de contemplar tudo o que fez, a tipologia, ele morre. E agora Satanás vai receber a sua sentença final, o juízo chamado juízo de execução. A gente sabe que Apocalipse fala, a cidade santa vai descer, eles vão atacar, porém desce fogo do céu e os consome. É a tipologia se cumprindo. E como o Alexandre falou sobre a questão do nosso comportamento hoje, que foi dito, como nós devemos se comportar diante do trabalho de Cristo hoje, é uma obra de abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Porque nós temos que se comportar como eles lá. Aqueles que não afligiam o que era feito com ele. Excluído do povo. E hoje, aquele que não se ficar contrito, buscar Deus e se seguir assim firmemente, rejeitando o Espírito Santo, cometendo aquele pecado qual a Bíblia fala, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, ele também vai ser vai ser banido do povo de Deus, né? Então é interessante. Às vezes tem alguns detalhes também que eu sempre gosto de pontuar, que o mundo evangélico sempre vê o bode Azazel e os dois bodes como Cristo, simbolizando Cristo. Para eles, só que eles não têm o entendimento do santuário que nós temos. E aí quando alguém apresenta, um adventista apresenta um estudo, ele vai dizer assim, então quer dizer que a Satanás então faz expiação pelo pecado, porque ele leva lá o pecado, Azazel leva, mas se você for ver, ele leva como originador, mas um grande argumento para você cortar é o que o Ricardo leu aqui, Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. Ou seja, então o que representa Cristo é só aquele que o sangue era derramado. Então o outro bode não era para remissão dos pecados, ele carregava como originador. Ali vai como originador do pecado, né, no caso, porque toda culpa, realmente, todos têm uma passagem de culpa, mas o povo de Deus, ora a Deus, pede perdão a Deus, enfrenta o diabo 1000 vezes e mais 1000 vezes ele vem. E por uma eventualidade de uma ou outra, o Filho de Deus cai. Infelizmente cai na tentação. Se desliga um pouco de Cristo e cai. Mas não permanece caído. Então, esses pecados dos salvos vai para ele. Só dos que confessaram. Sim. Só os que fizeram todo o processo do santuário, seguiram a prescrição médica, tudinho ali. Tudo conforme o Senhor revelou. Exatamente, tem que haver uma condenação final. Sim. E a condenação final vai ficar com o originador do pecado. E quem foi com ele? Sim, é verdade. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma leitura aqui, está em Isaías capítulo 22. Aqui Isaías estava falando uma situação deplorável, do povo. Um povo rebelde, um povo que não estava temendo a Deus. Isaías lá chamando a atenção do povo a voltar para Deus. E aqui o Senhor, Deus, fala uma coisa para ele, algo bem interessante, que se aplica bastante a nós hoje, se você analisar. Está no capítulo 22, verso 12, até o verso 14. Diz assim o verso 12. Naquele dia, fez o Senhor dos Exércitos um convite ao choro, ao luto, rapar a cabeça e cingir-se de vestimenta de pano de saco. Se humilhar, E eis aqui alegria e júbilo, matando bois, matando ovelhas, comendo carne e bebendo vinho. E comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso foi revelado aos meus ouvidos pelo Senhor dos Exércitos. E ainda diz mais, certamente essa maldade não será purificada de vós até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que coisa, aqui não está fazendo aplicação, está vendo assim, olha lá, Deus vai, está falando de mensagem de saúde, está falando de mensagem de saúde aqui. Tudo bem que mensagem de saúde é importante, a gente sabe disso. Mas está falando aqui de pessoas que não estão levando a sério o que Deus está falando. Não estão levando a sério a importância, a revelação que Deus está dando. E aí Deus revela, fala para o profeta, olha, você está falando, olha o que eles estão fazendo. Você está pegando, você está chamando a atenção para o povo se santificar, para o povo se preparar. Olha o que eles estão fazendo. Aí eu faço uma pergunta para você, meu querido, que está nos assistindo. Será que hoje não está acontecendo a mesma coisa? Será que hoje você, ao ler a Bíblia, ao ler Espírito e Profecia, aí você olha ao seu redor, você não está vendo a mesma coisa, pessoas agindo levianamente com respeito à palavra de Deus, não levando a sério, e quando talvez você fala, ó irmão, não é bem assim, a pessoa olha torto para você.
E aí você fica até meio triste, tem pessoas que ficam até tristes, né? Fica até magoado, falar, para não arrumar confusão, vou deixar quieto, né? Mas uma coisa é clara, irmãos, Deus está vendo tudo isso daí. E a palavra de Deus é bem clara. Pessoas que nesse momento que nós estamos vivendo, né, que é o momento real, do dia da expiação que nós estamos vivendo, não se preparar, não afligir seu coração, não clamar a Deus a vitória e não estar preparado, firme e forte, naquele dia vai ser separado do povo de Deus. Entendeu? Vai ser separado do povo de Deus porque não tem como mesmo, né? Ele não se preparou para isso, na verdade. Em sexta-feira tem um texto aqui para nós comentarmos e terminarmos, que está no grande conflito, página 421 e 422, que vai falar o que vocês estavam comentando. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desse transferido simbolicamente para o santuário terrestre, assim na nova aliança, os pecados que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celestial. E como purificação típica do santuário terrestre se efetuar mediante a remoção dos pecados pelos quais ele havia sido poluído, igualmente a purificação efetiva do santuário celestial deve ser efetuada pela remoção ou apagamento do pecado que ali estão registrados. Mas antes que isso possa se cumprir, antes deve haver um exame dos livros de registro para determinar que pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo tem o direito aos benefícios da sua expiação. Então, duas coisas, ó. Arrependimento e fé em Cristo. São duas coisas para receber esse benefício, tem que ter arrependimento e fé em Jesus. É a tipologia aí encontrando a realidade. Que lá no Levítico 16, no dia da expiação, o israelita ele tinha que chegar lá arrependido lá, e ele durante todo o processo do ano, ele tinha que conservar aí a firmeza no símbolo. Porque quando chegasse no dia da expiação, ele tinha que chegar arrependido. E ele sairia do dia da expiação feliz da vida. Depois de terminar todo o processo, porque o sumo sacerdote ele saía lá, ele tirava suas vestes, ele saía do santuário, tirava suas vestes e ele anunciava uma bênção. Ele anunciava uma bênção sobre o povo. Teria terminado o trabalho, né? Ele anunciava a bênção, sai todo mundo feliz. Mas aqui, agora também, a mesma coisa. Nós temos que aparecer diante de Deus, arrependido diante de Deus, para com Ele e manifestar fé para com Cristo. Porque nós ofendemos a Deus com as nossas transgressões, pecados e erros e muitas outras coisas. Né? Então nós estamos terminando mais uma lição para honrar e glória ao nosso Deus. E hoje nós estamos aqui com nossos 4 irmãos. E hoje está o irmão Protágoras, que é essa última lição da escola sabatina conosco aqui, né? Irmão Protágoras, queria dar uma palavra para nossos espectadores aí. Eu gostaria de chamar os irmãos da TV Verdade Presente ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo da mensagem que Deus nos deu nesse tempo. O Senhor nos chamou para outro estado, estarei mudando para outro estado, ouvindo a voz do Senhor em relação à vida no campo, né? Mas eu gostaria de dizer para o povo, né, que assiste, estude a mensagem que Deus nos deu hoje. Se você não estudar, tem um grande risco de você ser enganado, porque Satanás sabe como engenhosamente montar uma falsa doutrina para te enganar. Verdade. Então não confie em si mesmo. E se você estudar, estude, mas estude se humilhando diante de Deus, para que Ele possa abrir o teu entendimento e você não seja enganado por homens. Estude a palavra de Deus. Nós chegamos em tempo em que não dá mais para adiar mais nada. Temos que se hoje ouvir a voz do Senhor, não endurecer nosso coração, nós possamos se entregar a esse Deus, e se nós vivemos essa mensagem que nós cremos, seremos mais que vencedores. Amém. Irmãos, eu quero dizer para vocês, tem pessoas aí fora que vivem tentando achar qual é o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade é ser perfeitamente obediente ao Senhor. Amém. Não existe outra coisa. Quem era feliz era Daniel, Jó, esses são os homens felizes. E eles eram perfeitamente obedientes. Isso não quer dizer que não tenha sofrimentos na vida. Sim. Mas é a alegria que vem de dentro para fora. Como o próprio Cristo diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Que nós possamos se submeter ao Senhor. Amém. Então, irmão Protágoras, que Deus abençoe. Vai na paz de Jesus. Amém. Não senti muita falta. Amém. Senhor Deus nos ajude na nova luta. Você vai ser grandioso.
Deus Glória vai. a Jesus. E você continua nos assistindo, dá um like aí para nos ajudar, comente a lição aí na Escola Sabatina nos comentários, e que Deus possa nos ajudar, que você possa orar por nós e pelo irmão Protágoras que vai na nova jornada. Vamos Amém. orar, irmão Protágoras, pode fazer oração? Amado Pai que habita nos céus, em nome de Jesus nós entramos em Tua Santa Presença. Que mensagem maravilhosa o Senhor nos deu, meu Deus. Olha, que mensagem maravilhosa é essa. O Senhor quer nos fazer mais do que vencedores. Amém. Meu Deus, o homem vive atrás de felicidade nesse mundo, o homem enganado. A única felicidade vem de obedecer ao Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a colocar em prática. Abra o nosso entendimento para nós entendermos a Tua palavra, entendermos a Tua mensagem para o nosso tempo. Que nós possamos amar mais e mais a Tua palavra, meu Deus. Que nós possamos proclamar essa mensagem maravilhosa que o Senhor nos deu. Meu Deus, é um sonho participar do alto clamor do terceiro anjo. E nós sabemos que são pessoas que, como Paulo diz, não vivo eu, Cristo vive em mim. Que nós possamos ter essa mesma disposição. Amém. E levar essa mensagem ao mundo, meu Deus. Que o Senhor possa continuar, meu Deus, com essa obra, com esse trabalho da TV Verdade Presente. E que as pessoas que assistem possam abrir os olhos para o tempo que eles estão vivendo. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Qual a terceira decisão? Quem dentre nós surgiu?